Então pessoal, tudo bem? Eu vim fazer hoje um vídeo super especial para quem trabalha com educação, para quem está envolvido em algum projeto relacionado à leitura. E eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com a contação de história. Eu comecei a trabalhar com contação de história em 2013, quando eu entrei trabalhar na educação. Eu fiz um concurso público e acabei indo trabalhar como monitora de biblioteca aqui no município de Canainhas, numa das escolas do município. E dentre as atribuições que a gente tinha, uma seria trabalhar a contação de história. Assim, lá no comecinho foi bem difícil, eu não sabia muito como fazer, o que fazer, eu deixei de fazer e acabei sendo cobrada, e aí que foi que começou, que eu comecei a ter gosto por fazer. Hoje, depois de, já fazem 2 anos e meio que eu estou trabalhando na biblioteca, que eu tenho feito muito mais a contação de história, que muita gente até me pergunta como eu trabalho, muita gente gosta da opinião, dá sugestão para outras pessoas e tudo mais. E assim, eu tento, sempre que eu encontro alguém que trabalha com isso, que eu vejo que tem alguma iniciativa diferente, uma iniciativa legal, eu sempre corro atrás e tento não copiar, assim, mas me inspirar de certa forma e trazer isso para minha escola. Como eu trabalho hoje? Hoje o que eu faço? Das turmas do pré até o 3º ano, que são as turmas que a gente tem na minha escola no período vespertino, eu trabalho a contação de história. Levo livro, em vídeo, lendo, interpretando, com objeto, sem objeto. Para os pequenininhos, principalmente livros só com as imagens, para leitura de imagens, porque a criança não lê, né? Lê no sentido literal da palavra, mas ela lê as imagens, ela tem capacidade de perceber a situação, as várias situações entre as páginas, associar uma a outra e entender os fatos. Ela tem essa capacidade desde que ela seja estimulada. Então, aí no 4º e no 5º ano, que são turmas da manhã, eu trabalhei até agora no primeiro semestre, né, até metade do ano, com a mediação de leitura. Então, assim, muita gente pergunta, mas e os pequenos, os menores, os pequenininhos, como que é a contação de história com eles? O que eu tenho para dizer, assim, no fundo do coração é o seguinte, com os pequenininhos você trabalha muito mais o hábito e o incentivo à leitura do que a contação de história e a leitura em si. Por quê? Os pequenininhos não vão ter, eles dificilmente têm paciência, dificilmente eles compreendem, eles captam a história toda. Um ou outro aluno é mais perspicaz e consegue captar tudo, mas nem todo aluno consegue. A maioria não consegue. O que eu vou dizer pra você é o seguinte: quanto menor a criança, mais tarde você vai ver o resultado do teu trabalho. Você vai trabalhar hoje para talvez você perceber que a criança criou o gosto por leitura daqui a 2, 3 anos, 4 anos. É um trabalho doloroso para quem está fazendo, porque você acaba não tendo aquele resultado imediato. Você faz, mas você não vê o resultado ali logo depois. Se você começar a fazer perguntas sobre o que você contou, logo depois que você termina a história, você vai ver que as respostas vão ser poucas. Você precisa dar mais estímulo para as respostas virem. Não é tão espontâneo. Então, o que eu digo é isso: os pequenininhos, não vai dar certo. Você vai contar a história, eles vão revirar a sala, vão cutucar o colega, lembrar de outras coisas, não vão prestar atenção em você, vão levar a turma toda pra bagunça, e é natural. Quem está contando tem que ter jogo de cintura. Talvez você vai ter que resumir a história, terminar antes, ali naquele exato momento. Por isso que eu digo jogo de cintura. Você vai ter que ter essa capacidade de improvisar alguma situação, alguma coisa e jogar ali no momento. Porque a probabilidade de dar errado é muito maior que a probabilidade de dar certo. Aí, a partir assim, do 1º ano, eu já noto que eles têm uma noção diferente a respeito da contação de história, do ouvir, do compreender.
já começa assim, eu acho que eles já estão entrando numa fase diferente. Eles já começam a compreender que existem personagens, existe uma problemática, que existe uma solução final. Eles já conseguem ter essa percepção assim. Segundo, terceiro ano já vai tranquilo. O que eu faço com o quarto e com o quinto ano é o que eu chamo não, né? É o que se chama de mediação de leitura. Por quê? Porque o quarto e o quinto ano, as crianças do quarto e do quinto ano não são mais as mesmas crianças com a mesma mentalidade de quando eu estava no quarto e no quinto ano. Quando eu estava no quarto e no quinto ano, no caso, a terceira e a quarta série, eu era criança. Eu era super criança, assim, eu brincava de boneca, de panelinha, de fazer sopinha com barro, essas coisas. E o que acontece é que agora, essas crianças que estão no quarto e no quinto ano agora, elas já têm uma maturidade, elas são até um pouco precoces, né, para a idade que elas têm. Porque elas têm uma visão diferente das coisas. E daí elas vão pra contação de história e elas já chegam na contação de história tipo, ai, sabe, isso aí é pra criança, eu não sou mais criança. Então você tem que se coloque no lugar deles, porque você já teve essa idade. Comigo isso aconteceu mais tarde, quando eu tinha o quê? Uns 12 anos, 13 anos, não quando eu tinha 10. Mas aconteceu também e você precisa saber pesar as coisas pra você não perder o aluno. Então, durante todo o primeiro semestre, eu trabalhei o livro O Pequeno Príncipe e o Mar, que é uma... Existem várias edições, né, do Pequeno Príncipe, existe o Pequeno Príncipe mesmo, né, que é o primeiro, e eu trabalhei o Pequeno Príncipe e o Mar. Esse livro do Pequeno Príncipe e o Mar, ele trabalha bem a parte ambiental, sobre poluição, sobre os animais, sobre extinção, sobre o que é feito com a pele dos animais, com matérias-primas que eles tiram dos animais, etc, etc, etc. Então, assim, cada capítulo, ele é dividido, o Pequeno Príncipe acaba encontrando um animal diferente, ele sai em busca do mar, ele vai tentar conhecer o mar, e nessa louca viagem, além dele estar em busca de conhecer o mar, ele está em busca de encontrar o aviador, o amigo dele, do primeiro livro, né? E quando, no decorrer da história, até ele encontrar o mar, encontrar o amigo, papapá, tal coisa, ele vai conhecendo animais diferentes e cada animal desse tem uma característica específica. Um é mais vaidoso, outro é mais feroz. Então, assim, além de ser um trabalho que você pode fazer essa parte do socioambiental, você pode também fazer um trabalho relacionado, né, aos valores. E isso é, nossa, interessantíssimo, porque muitas vezes, assim, cada animal relata uma situação que o aluno, já dessa idade que ele tem ali, mais ou menos 10 anos, ele já consegue se colocar no lugar daquele animal, sabe? Ter essa noção do que o animal fez, do que o animal está passando, do que ele sofreu, e se autoavaliar, né? O que ele como aluno, como ele como aluno age, como ele reage aos colegas, como ele trata as pessoas. E além dessa parte do mar estar morrendo, da poluição, dos valores que cada animal retrata, ainda tem a parte que é falada sobre o homem, né? Que o homem é muito ambicioso, que o homem está retirando os recursos do mar, dos animais e tal, assim, fala muito sobre a ambição do homem. Então eu achei um livro maravilhoso, assim, a leitura dele é muito fácil, as crianças gostaram, assim, até alunos que nos anos passados incomodaram tanto. E assim, o meu maior orgulho foi chegar no último capítulo, ler aquele último capítulo para eles, dentro da biblioteca, e aquele aluno que super incomodava, assim, falar sobre a história, interagir, contar, e daí alguém dava uma opinião ou relatava alguma coisa do livro e era errada, e ele dizia, não era assim, aconteceu assim, assim, assado. Então, assim, pra mim é o maior orgulho. Essa mediação de leitura que eu realizava com eles, assim, eu tentava semanalmente. Claro que houveram falhas, nem sempre dá, escola funciona assim, às vezes acontece alguma coisa, você tem que mudar o dia, mas sempre conversei com a professora antes, avisar se tinha que mudar, se não tinha, tal coisa. Eu montei um horário, né, para a biblioteca. Assim como eles têm os horários, cada turma tem 2 horários para fazer empréstimo e troca de livros, né, empréstimo e devolução de livros, de literatura.
Cada turma também tem um horário para ir lá, uma aula, 45 minutos para sua contação de história. Às vezes a gente não usa uma aula inteira, às vezes a gente acaba usando mais que uma aula, pegando um pouquinho da próxima aula. Tudo assim vai se adaptando. Os alunos vão até a biblioteca semanalmente, no horário deles, a professora já sabe que aquele é o horário deles. Geralmente ela manda algum aluno antes: ó, Fabi, gente, pode vir? Pode vir. Eles vêm em fila. Eu arrasto as mesas para o cantinho, não tenho muito espaço. O meu sonho de consumo era ter um espaço só para contação de história, uma sala onde eu pudesse ter um painel bonito, uma coisa assim bem que estimulasse mesmo, assim, bem característico da leitura, né, com tapete, almofada, onde eles pudessem sentar, relaxar, talvez até tirar o sapato antes de entrar, né? Mas, né, por enquanto ainda não tem, quem sabe um dia, né? Então o que eu faço? Eu arrasto as mesas que eu tenho, são só duas, são mesas pequenas, com 4 cadeiras, arrasto elas pertinho da parede e coloco todas as cadeiras no espaço livre que eu tenho, assim como se fosse formando um círculo. Eu sempre fico sentada em cima de alguma mesa, né, pra ficar um pouco mais alta e tal. Como eles já não são tão criancinhas, não é tão necessário eu ficar no mesmo nível da visão deles. Porque o pequenininho já é importante isso, você ter o contato visual. Se você não tem o contato visual, esqueça, conta a história. Então, eles chegavam na biblioteca: bom dia, tudo bem? Lembram o que aconteceu no capítulo passado? No primeiro, quando eu li o primeiro, eu li a resenha do livro que vem escrita na capa, já para dar uma instigada, assim, para mexer com o imaginário, com a curiosidade. E aí, eu lendo capítulo por capítulo, e assim a gente foi fazendo até chegar ao final do livro. Foi uma experiência maravilhosa, quero repetir agora durante o segundo semestre do ano. Foi muito válido, eu acho que, assim, me enriqueceu muito, porque eu tô numa época que pra mim tá difícil eu parar pra mim ler um livro de literatura. Então, assim, eu consegui trabalhar, me entreter e ainda aprender coisas novas só nesse, né, só ali no meu próprio trabalho, assim, eu matei 2 coelhos numa vez só. Foi muito enriquecedor para eles, para mim as professoras gostaram também. O trabalho de contação de história que eu faço para as turmas do vespertino, do pré ao 3º ano, é livro por livro, não adianta. São histórias menores, que os alunos prestem mais atenção. E o que eu tento fazer? Eu tento trazer sempre um elemento diferente. Quando eu tenho mais tempo, quando eu vejo que a minha semana está mais tranquila, eu bolo a história com itens. Vamos supor, o João encontra a Maria lá na praça, foram tomar um sorvete. Eu já tento trazer alguma coisa que possa simbolizar esse sorvete. Aí, depois que eles tomaram sorvete, eles decidiram brincar na praia e se sujaram todinhos de areia. Se eu puder trazer areia, eu trago. Aí começou a chover, pego um copo d'água lá onde eu posso molhar minha mão, espirrar água no rostinho de cada um, né? Então, assim, trazer esses elementos. Quando tem oportunidade, dessa forma que eu faço. Quando a semana é mais corrida, quais as opções que eu tenho? São os livros de imagens, de leitura de imagens, que você pode criar com os pequenininhos. Você pode instigar a imaginação deles, perguntando o que eles estão vendo e contando o que está acontecendo, assim, mas tudo assim, com entonação, para eles, né, se interessarem, interagirem, é bem divertido. Com os maiores você já pode criar um texto assim em cima, não precisa você contar, vou contar pro 1º, 2º, 3º ano essa história, eu vou ter que escrever no papel, decorar, não. Vai contando, normal, uma história você sempre vai contar diferente da outra, isso aí é fato consumado, não tem como negar. Ou então, além desses livros de leitura de imagens, existem os livros brinquedos, os livros, aqueles 3D também que você abre e vai subindo, vai formando um castelinho, também são, assim, livros bem interessantes para ser trabalhado, quando você tem, assim, porque tá ali o teu elemento externo, assim, que vai chamar a atenção para a história, tá ali. Então, é um material pronto. Outra coisa também que é legal, assim, pessoalmente não é o meu predileto, mas ajuda bastante. São os aventais de contação de história, que eles vêm ilustrados e daí tem os personagens para você ir colando com velcro, conforme você vai contando. Semana passada, na sexta-feira, como as férias iniciaram, terça-feira agora, dia 21, eu acho. Então, o que eu fiz com eles? Eu
e cheguei na escola pra trabalhar, assim, eu tava com meu nariz super entupido, congestionado, e eu pensei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Na quinta-feira, à noite, eu pensei, amanhã eu tenho, o que eu vou fazer? Se eu não conseguir contar a história, o que eu vou fazer? Vou levar uma história em vídeo. Tem uma moça na internet e quem me indicou ela foi o dono da livraria Vocábulos aqui em Canoinhas. Eu cheguei lá procurando um livro que eu queria sortear, tal coisa, e ele, e conversando, acabei contando que eu trabalho no município com contação de história, e daí ele me falou, tem uma moça na internet, ela é minha conhecida, o nome dela é Marina Bastos, procura no Facebook lá o nome dela, que você vai encontrar. Ela trabalha em São Paulo com contação de história, coisa, anotou o nome dela pra mim. Cheguei em casa, procurei no Facebook e ela tem um canal no YouTube. Essa moça, Marina, ela trabalha assim, bem com a parte de storytelling. Assim, ela conta histórias pra vender produtos, vamos dizer assim. E além disso, além de trabalhar com isso, ela também faz um trabalho de cerimonialista super bacana, contando a história dos noivos, etc. Imagino que ela consiga, em outros tipos de cerimônia também, fazer essa contação de história dela, né? Que é muito, nossa, tipo, pra mim foi muito inusitado. Eu nunca tinha visto aquilo. E além disso, ela tem os vídeos de contação de história em parceria com a Brinkbook, que é uma editora. Acho que é uma editora. E essa editora, Brinkbook, ela também faz muitos livros, desses livros brinquedos que eu falei. E ela conta histórias dos livros da editora Brinkbook. Marina Bastos, Brinkbook conta histórias com Marina Bastos, alguma coisa assim. Esse quadro que ela tem lá no canal dela. E o que eu fiz? Baixei um desses vídeos, não sei se eu deveria ter feito isso, baixei um desses vídeos, a história se chamava Ringo e a Nova Vizinha. Levei pra escola e cheguei lá e fiquei, meu Deus, mas se eu mostrar só um vídeo, pra eles não vai ser o suficiente. Eu sou muito assim, eu acho que o ambiente que você tem em volta pode influenciar da forma como as crianças vão receber a história. Então, assim, eu gosto de ter todo esse, quando assim, pontualmente eu gosto de fazer uma contação assim meio mistério, sabe, assim, que mexa com o imaginário, assim, que traga esse mundo. Porque é uma coisa que falta no meu mundo, assim, enquanto adulto, né? A gente não tem isso, a gente acorda de manhã, vai trabalhar, almoça, volta, trabalha, chega em casa, vai estudar, cuida da casa, cuida das suas coisas, dorme, no outro dia acorda, trabalha, almoça, trabalha, né? Então, o que eu faço, assim, e até assim para trazer as próprias professoras também, porque eu acho que falta no nosso mundo e eu sinto que eu fico muito bem, assim, é muito agradável para mim conseguir trazer esse universo, assim, da imaginação, instigar isso nas pessoas. O que eu bolei? Pensei, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma cabana e vou colocar o data show e vou projetar na parede, bem no nível do chão, e vou fazer uma cabana. E as crianças vão ficar todas sentadinhas na cabana. E é uma coisinha simples, é minúscula. Mas pra eles já é o máximo. Eu quero imaginar que eles chegarem em casa no final de semana e tucanaram a mãe e o pai pra fazer uma cabaninha em casa pra eles também. Assim, dentre tantas dicas, tanta coisa que eu falei que eu já me perco no assunto. Já me perco em tanto assunto do que eu falo muito. Assim, essas são as dicas que eu tenho pra dar pra vocês, um pouquinho do que eu passei em contação de história, do que eu vivi, das minhas experiências. Eu não tenho formação relacionada a isso. A única formação que eu tenho foram oficinas de teatro, essas coisas que eu fiz que hoje colaboraram muito, hoje ajudam bastante. Mas a maior dica que eu tenho pra você é assim, faça com paixão, ame o que você está fazendo e acredite. Porque se você não acreditar na própria história que você conta, ninguém vai acreditar. Cuide muito, muito, assim, excepcionalmente. Existe uma linha muito tênue entre o mundo real e o mundo da imaginação. E a criança, certas vezes, ela não sabe distinguir uma coisa da outra. Conte uma história de maneira que a criança entenda que aquele mundo da imaginação, ele é como se fosse, mas ele não é, sabe? Assim, instigue, mas coloque, deixe, assim, isso claro, não precisa dizer, gente, isso aqui não é verdade.
mas assim, dê bem a entender. Da maneira como você conta que aquilo é como se fosse, mas não é. E acho que são essas as dicas que eu tenho para dar para vocês. Espero que eu tenha sido clara. Se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem no e-mail, aqui no YouTube, no blog, na minha casa, na escola. Eu espero que isso tenha ajudado vocês. Um beijão para vocês e até a próxima. Tchau!